E tem que questionar sim, porque se o Carlo Ancelotti fosse perfeito, o Real Madrid não teria deixado ele sair. Fala galera, eu sou Pedro Oliveira. A chefia aparentemente embarcou na loucura e chegamos para o segundo episódio do Para Pra Pensar, que na semana passada teve como tema a necessidade ou não do Neymar na seleção brasileira. É só procurar aqui no canal da X Sports. E hoje a gente vai mudar esse foco para o técnico, o comandante da seleção. Quais são os erros de Carlo Ancelotti na seleção brasileira? Porque sim, apesar de grande parte da torcida e da imprensa estarem criticando principalmente os jogadores, e alguns até merecem, mas o comandante do navio também tem culpa nos naufrágios. Então nesse vídeo a gente vai falar do porquê da ausência de críticas ao trabalho do Carlo Ancelotti, como foi o desempenho dele até aqui e, claro, os erros do italiano, porque, pasmem, o Carleto também erra. E primeiro vamos falar sobre essa dificuldade de atacar, de criticar, de questionar o trabalho do Carlo Ancelotti, que parte primeiramente de um lugar de muito respeito, idolatria, não só do futebol brasileiro, mas do mundo, por tudo que o italiano já fez. Afinal de contas, estamos falando simplesmente de um dos maiores técnicos da história do futebol, um dos maiores técnicos da história da Champions League e um dos maiores técnicos da história do maior clube do mundo, o Real Madrid. Ou seja, é natural que exista um respeito prévio a essa entidade máxima do futebol quando ele começa um novo trabalho. Até porque ele já provou por A mais B umas 20 vezes que ele entende um pouquinho desse esporte chamado futebol. Mas essa admiração e esse respeito não são as únicas coisas que protegem o Carlo Ancelotti de críticas mais elevadas no contexto do futebol brasileiro, mas também o baixíssimo nível de desempenho que os seus antecessores entregaram no comando da seleção. Depois da saída do Tite, o primeiro que assumiu o cargo de técnico da seleção foi o Ramon Menezes, que em apenas 3 jogos demonstrou que não tinha a mínima capacidade para continuar no cargo. Depois disso veio o Fernando Diniz, que dividindo funções entre a seleção e o Fluminense, porque veio para um cargo de próximo auxiliar, para esperar o Carlo Ancelotti, que ainda vivia uma novela com a seleção brasileira, teve um desempenho curto e igualmente desastroso no pouco tempo em que ficou à frente da seleção. E para completar, Dorival Júnior, que vinha de 2 bons trabalhos no Flamengo e no São Paulo, e nos seus primeiros amistosos até deu a impressão de que encontraria um destino para a seleção brasileira, mas tudo não passou de um sonho. Veio a Copa América e uma atuação muito ruim, eliminados nas quartas de final para o Uruguai, com pouca demonstração de futebol e de comando. Após isso, eliminatórias muito abaixo da média e uma demissão do Dorival que veio após uma goleada para a Argentina, isso já neste ano, já em 2025. E nesses termos, com esses trabalhos antecessores, fica realmente muito difícil criticar ou questionar o Carlo Ancelotti, que primeiro veio com uma grife absurda, que tem todos os méritos para isso, mas também após a torcida e parte da imprensa brasileira terem praticamente implorado que ele viesse. E assim, você pode questionar, e eu vou questionar, algumas formas de jogo do Carlo Ancelotti, mas não dá para dizer que ele não tem uma ideia, que esse time dentro de campo não sabe o que quer fazer. Erra, sim, mas tem uma direção, diferente de qualquer um desses outros 3 técnicos que vieram nesse ciclo antes dele. Fernando Diniz e Dorival Júnior são muito bons técnicos aqui para o contexto do futebol brasileiro e sabem que não é demérito nenhum estarem muito abaixo em qualquer conversa que esteja o Carlo Ancelotti, que tem muito mais experiência, muito mais conquistas, muito melhor nos conceitos táticos. Então, por isso, nessa comparação recente, fica realmente muito complicado qualquer reclamação,
porque a diferença dos técnicos que estavam e do que está hoje é muito grande. Eu não sei por quanto tempo isso vai durar, mas eu enxergo que o Carlo Ancelotti ainda está nesse momento. E não pelas grandes atuações, que foram poucas nesses 8 jogos, mas pelo simples fato de vir tirar a seleção do buraco. E estava mesmo em um buraco, ele conseguiu dar um mínimo sentido para essa equipe dentro de campo e por isso existe, repito, esse contrato de gratidão que diz basicamente, olha, tudo antes estava muito ruim, agora está minimamente bom, então já consegue escapar das críticas. E a impressão que dá é que a simples presença dele já garante uma imunidade a qualquer questionamento. E aí eu te pergunto, isso está certo? Porque assim, quem erra recebe críticas, independente da história, do passado, das conquistas. E sinceramente, se o Ancelotti fosse perfeito, o Real Madrid não teria liberado ele. E por isso é necessário tirar esse véu encantado na frente do Ancelotti e reconhecê-lo, sim, como um baita técnico, mas que, como qualquer outro dos gigantes na história, também comete erros. E para chegar nesses erros, vamos falar primeiro sobre a trajetória do Carlo Ancelotti na seleção brasileira até aqui. O italiano foi anunciado no dia 12 de maio, depois de uma temporada muito ruim no Real Madrid, com fracassos dentro e fora da Espanha. O calendário dele era o seguinte: 4 jogos para finalizar as eliminatórias e mais 4 amistosos neste ano de 2025. Ao todo foram 8 jogos com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, sendo 14 gols marcados e 5 sofridos. Pensando nos jogos das eliminatórias, a seleção brasileira, que terminou na 5ª colocação, poderia ter chegado, no mínimo, ao 2º lugar, se tivesse vencido o Equador, que empatou em 0-0 a primeira partida do Carlo Ancelotti, ou se tivesse vencido a Bolívia, que perdeu por 1-0 na última partida das eliminatórias. Reparem que eu não disse vencer as duas. Se tivesse vencido apenas uma dessas 2 partidas, poderia terminar atrás apenas da Argentina na classificação geral das eliminatórias da Copa. Depois disso, nos amistosos, o retrospecto foi exatamente o mesmo. 2 vitórias e 2 tropeços. E se aqui a pontuação não era importante, o desempenho sim. Contra a Coreia do Sul e Senegal, 2 ótimas partidas. Goleada na primeira, atuação segura na segunda partida e parecia que a ideia estava pronta dentro do que o Carlo Ancelotti foi colocando dos seus conceitos na seleção brasileira. Já contra Japão e Tunísia, partidas muito ruins e com vários defeitos por diferentes motivos. Na primeira, um apagão técnico e psicológico que gerou a virada do Japão contra a seleção brasileira, e na segunda, um time bagunçado e com pouquíssima criatividade contra a Tunísia, que precisou de um pênalti para conseguir o empate. Ou seja, partindo dessa análise rápida, é possível falar que o trabalho do Carlo Ancelotti na seleção brasileira até agora é ok, e nada além disso. Sim, esse ok é melhor do que todos os técnicos deste ciclo já tinham feito em desempenho, mas em resultado, estamos falando de 58% de aproveitamento, o que em números brutos é exatamente o mesmo desempenho do Dorival Júnior, que teve 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas em 16 jogos. E é só olhar em volta que não existem nem metade das reclamações que existiam com o Dorival Júnior. Repito, o desempenho é melhor em ideia de jogo, no sistema defensivo principalmente, mas até aí nada de extraordinário que justificasse essa imunidade frente às críticas e aos questionamentos. Porque quando a gente pensa em seleção brasileira e no nível de talento que tem essa geração, ainda é muito pouco. É o tipo de oscilação que compromete a confiança não só dos torcedores, da imprensa, mas também dos próprios jogadores,
considerando que falta tão pouco tempo para a Copa do Mundo. E agora sim, analisando o porquê da pouca cobrança e também os resultados de Carlo Ancelotti até aqui na seleção brasileira, podemos partir para o que pelo menos eu, e quero saber se vocês concordam, acho que são os erros do técnico italiano até aqui na seleção brasileira. O primeiro e mais importante para mim é o excesso de testes. Vamos lá. Ele chegou em maio e até então teve 4 convocações. E quando a gente analisa o universo de jogadores que já foram selecionados, estamos falando de 48, sendo que 6 nem chegaram a entrar em campo. Antony, Ederson, João Gomes, John, Léo Ortiz e Luciano Juba. E dito isso, ele não repetiu a escalação nenhuma vez até agora. E antes que perguntem, sim, ele teve essa possibilidade, contra o Japão, por exemplo. Mas por que isso é um problema? Quando a gente pensa nas maiores seleções do mundo, que sim, tiveram ciclos de Copa do Mundo mais estruturados do que o nosso, a maioria delas com o mesmo treinador, a gente já vê seleções definidas, com um ajuste aqui ou ali, mas consolidadas dentro não só do estilo de jogo, mas também das peças utilizadas. E enquanto isso, na 4ª convocação, o Carlo Ancelotti, em entrevistas coletivas, ainda está falando de testes. E o que é pior, falando de testes na próxima convocação, que será a última antes da lista final e só acontece em março. Eu entendo que no mundo perfeito, o ideal seria que ele tivesse mais tempo, mais jogos, mais tudo. Só que no contexto atual, no mundo real, isso não existe. E por isso, faltando apenas uma convocação, que será inclusive para jogos contra França e Croácia, e ainda esteja falando de testes, é sim um problema. Porque se uma seleção que teoricamente chega como uma das favoritas ao título, poucos meses antes da Copa, não tem um 11 inicial definido, se isso não é um problema, eu não sei o que é. Seguindo nos erros, também existe um tático. A seleção brasileira, quando enfrenta seleções de bloco muito baixo, que se defendem com linha de 5 atrás, tem muita dificuldade para produzir ofensivamente. Porque sim, a seleção brasileira tem como principal característica esse ataque em velocidade, essa transição utilizando seus jogadores mais rápidos, e quando não há espaço para isso, o time do Carlo Ancelotti fica muito previsível. E foi possível ver isso contra a Bolívia, no segundo tempo contra o Japão e na partida inteira contra a Tunísia. Um Brasil que tinha mais a bola, só que não sabia o que fazer com ela, porque a equipe do Carlo Ancelotti está preparada para contra-atacar, está preparada para correr. E quando não há esse espaço, quando não há essa brecha, quando o time tem que trabalhar com a posse o tempo inteiro, tendo mais volume e precisando encontrar alternativas através da troca de passes nessa rotação mais baixa, não consegue produzir, não consegue incomodar como os talentos que a gente tem podem sugerir. E é exatamente contra as seleções que jogam dessa maneira que a gente deve cruzar na primeira fase da Copa do Mundo. Times que vêm para se defender, para não ficar com a bola e em um contra-ataque ou outro tentar incomodar. As Franças, Alemanhas e Espanhas só aparecem lá na frente. Existe uma batalha inicial, prévia a esses grandes confrontos, que com essa previsibilidade a seleção brasileira vai ter muita dificuldade. E o problema é que o Carlo Ancelotti não encontrou uma solução para esse problema que aconteceu em jogos diferentes nas últimas 3 datas FIFA. O pensamento comum seria utilizar um 9 de referência, algo que o Carlo Ancelotti já fez no próprio Real Madrid, na última conquista de Liga dos Campeões, onde volta e meia, quando o jogo estava mais apertado, ele colocava o Rossellu, jogador que inclusive marcou contra o Bayern de Munique na semifinal. Então não é algo que eu estou inventando, é algo que o próprio Carlo Ancelotti já utilizou no seu trabalho. E pasmem, esse camisa 9 existe, é o Richarlison, que o Carlo Ancelotti colocou em todas as convocações desde que chegou e que nessa última nem entrou em campo, não marcou gol nos outros 6 jogos
e nesses dois últimos ele não teve nem minutos. E só para deixar claro, eu não estou aqui defendendo que o Richarlison deveria ter jogado, até porque eu acho que ele não deveria nem ter sido convocado, porque faz mais uma temporada abaixo da média no Tottenham. Mas se o Carlo Ancelotti tem confiança para convocá-lo, por que, pelo menos nessa última data FIFA, não teve confiança para colocá-lo em campo? E aí, mais um problema que vários técnicos têm, principalmente no comando de seleções e na seleção brasileira. Isso é recorrente. O técnico tem seus preferidos. O Carlo Ancelotti tem uma relação com o Richarlison desde os tempos de Everton, onde o Richarlison melhor jogou dentro da sua própria carreira, e parece que isso tem sustentado a sua convocação, mas que já não fazia sentido quando ele entrava em campo, o que aconteceu nas primeiras 3 convocações, e nessa última ele nem entrou, então faz menos sentido ainda. Porque assim, convenhamos, em um contexto de jogo que você está empatando contra a Tunísia, o mais natural é que se você tem um camisa 9 no banco de reservas, você utilize ele. A opção do Carlo Ancelotti nesse jogo em questão foi o Vitor Roque, que sim, sofreu um pênalti, que nem foi pênalti, mas que entrega algo completamente diferente do que quando a gente fala de um 9 de referência. O Vitor Roque é muito mais um atacante do que um centroavante. Enfim, até aqui, faltando apenas uma data FIFA para a Copa do Mundo, a gente tem uma seleção brasileira que só sabe atacar de uma forma, e contra seleções que também gostem minimamente de atacar, o que eu já disse aqui, a gente não deve encontrar, pelo menos na primeira fase da Copa do Mundo, seleções com tamanha coragem. E além disso, eu queria pontuar também os resultados, que magicamente, depois da chegada do Ancelotti, têm sido tratados com uma calma nunca antes vista na história da seleção brasileira. A derrota para a Bolívia foi justificada pela altitude, e tudo bem, afinal de contas, era também uma equipe mista. A derrota para o Japão ficou na conta dos erros individuais, do apagão da defesa. Mas é importante lembrar que depois do terceiro gol do Japão, da virada, ainda sobraram 20 minutos de jogo. Mas, enfim. E agora, contra a Tunísia? Um empate aceitável? E eu sei que a Tunísia se classificou muito bem nas eliminatórias africanas. Em 10 jogos, venceu 9, empatou apenas 1, não sofreu nenhum gol. Foram 28 pontos conquistados de 30 disputados, mas, sinceramente, a nível mundial, a competitividade que a gente imagina que o talento dessa seleção brasileira pode proporcionar, um empate contra essa boa Tunísia é sim um problema. Eu acho importante falar que eu sempre fui contra esses conceitos de terra arrasada, o termo o futebol brasileiro acabou, mas convenhamos, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. As críticas exageradas não levam a lugar nenhum, mas a ausência das críticas também mantém a seleção e qualquer desempenho parado. A impressão que dá é de conformidade com resultados como esse, só porque o Carlo Ancelotti está no comando. A seleção jogou mal contra a Tunísia, só empatou por causa de um gol de pênalti e mesmo assim parece que foi normal, que está tudo bem. Se o Dorival Júnior tivesse esses mesmos resultados, a revolta, meu amigo, seria generalizada. E a minha pergunta é, qual é a vantagem dessa imunidade para a seleção brasileira? Quando a França, a Espanha, a Alemanha goleiam nas eliminatórias ou nos amistosos da Europa, a gente sempre questiona o nível das equipes. E eu te pergunto, qual é o nível da Tunísia? Porque assim, a gente venceu uma seleção senegalesa jogando muito bem no que foi, para mim, a melhor atuação da seleção brasileira até aqui, e aí no jogo seguinte a gente empata contra a Tunísia. Venceria, talvez, com 2 gols de pênalti. A gente fez um jogo muito bom e logo depois um jogo muito ruim, o que demonstra uma seleção que não consegue se adaptar às trocas, que para esse último jogo foram obrigatórias por conta de um desgaste do Alexandro na lateral esquerda e por conta da lesão do Gabriel Magalhães, que tirou o Éder Militão da lateral direita e colocou o Wesley. E o que mais acontece em um contexto de Copa do Mundo, ainda mais nessa, que terá mais jogos, é perder jogadores. Se em uma simples ou em algumas simples trocas uma seleção desmorona,
ela está longe de estar minimamente preparada para um título de Copa do Mundo. E a ausência de urgência com que a imprensa e a própria torcida tratou esse empate contra a Tunísia não condiz com uma seleção que não tem um 11 inicial, que fez um péssimo ciclo de Copa do Mundo e que se considera uma das favoritas ao título mundial no ano que vem. E desde a chegada do Ancelotti, a impressão que dá é que está tudo bem, independente do resultado. Repito, as reclamações e as críticas não resolvem o problema, mas o alerta, o sentimento de urgência fazem com que uma seleção possa sim evoluir, pelo menos psicologicamente. Vamos apenas confiar no Carlo Ancelotti e deixar para reclamar só depois da eliminação em 2026? E o intuito desse episódio não foi de maneira alguma demonizar o Carlo Ancelotti, que, repito, faz um trabalho anos-luz à frente do Dorival Júnior, do Fernando Diniz e do Ramon Menezes no que diz respeito a desempenho. Essa seleção tem problemas táticos, mas você consegue entender o que ela quer fazer dentro de campo, diferente dos outros. Mas em resultados não está acima de qualquer crítica. Repito, o aproveitamento é o mesmo, em média, do Dorival Júnior, 58%. Então não há por que tanta imunidade. A seleção brasileira faz um jogo muito bom e outro jogo muito ruim logo depois. E isso tem se repetido nas últimas datas FIFA. Chile e Bolívia, Japão e Coreia do Sul e agora Senegal e Tunísia. Então o desejo aqui é convidar ao pensamento de o Carlo Ancelotti, por melhor e maior que seja no mundo do futebol, não pode estar protegido de reclamações e questionamentos, porque a seleção brasileira não é e passa longe de ser, nesse momento, uma unanimidade dentro de campo. Muito pelo contrário. Não é porque as coisas estavam péssimas e agora elas só estão ok que é necessária uma gratidão eterna ou uma proteção ao Carlo Ancelotti, que, repito, é gigantesco, é a melhor opção para a Copa do Mundo, mas sim, tem ajustes a fazer, não só na forma de tratamento e na forma de condução da equipe rumo à Copa do Mundo, mas também dentro de campo, no estilo de jogo. Porque sim, apesar de não parecer, essa seleção tem muitos problemas e o Carlo Ancelotti sim erra no excesso de testes, em um time que não tem uma equipe inicial definida, em uma equipe que só ataca de uma forma e quando encontra seleções que bloqueiam essa transição rápida, fica perdida na construção ofensiva, tem sim, mesmo que pelo menos por enquanto individualmente, um jogador que ele convoca e parece que ele mesmo não confia para colocar em campo, em uma atitude de utilizar um camisa 9 que ele já tinha feito em outros trabalhos na carreira e, por último, parece ter uma imunidade que não faz bem não só à seleção brasileira, mas a qualquer equipe do mundo, no que diz respeito a questionamentos, críticas e reclamações ao comandante de uma equipe. Então é isso, meu povo. Pela frente, a seleção brasileira tem França e Croácia na próxima data FIFA em março e a gente espera que até lá os questionamentos necessários sejam feitos para que a seleção e o próprio Carlo Ancelotti repense algumas das suas atitudes. Você concorda, discorda? Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse trabalho e principalmente a visão externa frente ao Carlo Ancelotti até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aqui nos comentários, além da sua opinião, também uma sugestão para o tema da semana que vem, terceiro episódio aqui do Para Pensar. É isso, sintonize na emoção, acerte na X.